meu irmão, e bom dia, minha irmã. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inuda meu ser. Enche-nos de coragem, de entusiasmo, de esperança. Vivemos um tempo difícil, tempo de pandemia, onde por todos os lados só se vê falar de mortes, de vítima desse vírus. E o Senhor nos convida nesse dia de hoje a termos esperança, a aguçar a nossa esperança, a acreditar que dias melhores virão, porque o Espírito Santo está conosco. Ele inuda o nosso ser e nos enche de alegria e de esperança. Queremos nesse momento rezar, pedir por todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Pedido de saúde para Edmundo Alves Ribeiro. Então nós vamos colocar Edmundo nos braços de Deus, e também os seus familiares. Também pedido de saúde para Idelfonso Crateu Brandão. E vamos também rezar pela Mirela Dias de Souza. Então nós vamos pedir a Deus que conceda a essas pessoas muita saúde e muitas bênçãos. Então nós vamos continuar rezando e pedindo por todas as pessoas que estão doentes, que estão nos hospitais, que estão nas UTIs, entubadas, também por aquelas que estão isoladas, em casa. Queremos também nesse dia de hoje trazer presente todos os nossos irmãos e irmãs que estão desempregados. Queremos também rezar por todos os casais, por todas as famílias. Queremos trazer presente as pessoas que nesse momento estão tristes, deprimidas, perderam o sentido da vida. Então vamos rezar por todas essas pessoas, acreditando que para Deus nada é impossível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos continuar refletindo, o Evangelho da liturgia de hoje, que está em João, capítulo 16, do versículo 12 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ainda tenho muitas coisas para dizer. Mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da verdade, Ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito da verdade manifestará a minha glória, porque Ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu também. Por isso é que eu disse: o Espírito vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus sabia, Ele sabia o que estava para acontecer. Em pouco tempo seria condenado à morte. Os discípulos também certamente já imaginavam o que estava para acontecer, embora não tivesse ainda tanta clareza. Mas eles já sentiam. O clima já era um pouco pesado, no sentido de que Jesus já estava chegando a hora de Jesus partir para a casa do Pai. Havia um clima de tensão e medo entre os discípulos, e o que seria inevitável para as circunstâncias
ou seja, para aquele momento, né? Por isso Jesus, nesse evangelho, procura acalmá-los em diversos momentos. Jesus vai procurar acalmar os discípulos por várias vezes, né? Por 5 vezes. Por 5 vezes, ele, se a gente olha todo esse capítulo de João, Jesus vai, durante o discurso, Jesus vai prometer enviar o Espírito Santo quando retornar para a casa do Pai. Então, se a gente olha o capítulo 15 e o 16, várias vezes Jesus vai prometer para os discípulos que ele vai enviar o Espírito Santo quando ele retornar para a casa do Pai. De modo que os discípulos não permanecerão sozinhos, né? Então, Jesus não vai deixar os discípulos sozinhos, assim como Jesus também não nos deixa sozinhos, né? Por quê? Porque através do Espírito Santo, a presença de Jesus se eternizará no meio deles. Então, Jesus vai continuar no meio dos discípulos através da presença do Espírito Santo. Jesus promete isso para os discípulos e ele hoje promete também para nós, né? Então, o Evangelho de hoje contém a quinta e última promessa, né? Durante o seu ministério, Jesus apresentou todo o seu programa para os discípulos, ou seja, o seu evangelho, a boa nova, o seu projeto, compreendendo palavras e sinais. Então, Jesus vai dizendo para os discípulos, não só com palavra, mas também com sinais, com gestos e com as suas ações, né? Ele não escondeu nada, conforme ele mesmo disse nesse mesmo evangelho. Já não vos chamo de servos, né? Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Então, ser discípulo e ser discípula de Jesus é entrar no seu círculo de profunda intimidade, né? É ser contado entre os seus amigos, as suas amigas, de quem ele nada esconde. Então, se Jesus não escondeu nada do seu discípulo, ele continua também não escondendo nada para nós que somos hoje discípulos e discípulas dele. Então, a princípio, o primeiro versículo de hoje, né, parece contradizer a afirmação acima. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes, né, de as compreender agora. Do que Jesus está falando? Né? Do que Jesus está falando? Jesus já disse tudo. Não há nada de novo, né, que ele tem a dizer. Aqui ele se refere à capacidade de compreensão dos discípulos para compreender e suportar o peso da mensagem de Jesus, sobretudo a cruz, que é difícil, né? Sobretudo a cruz. Então, os discípulos necessitam de uma força especial. Os discípulos vai necessitar de uma força especial, de uma energia, né? De uma energia que os tira do medo e do comodismo, né? E Jesus garante que eles receberão essa força. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras as anunciará. Esse é Jesus que está dizendo para os discípulos, né? Então, a promessa do Espírito é concluída, a promessa do discípulo é concluída como uma afirmação muito profunda, né? Que enfatiza a sua comunhão de Jesus com o Pai. Tudo que o Pai possui é meu. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso diz que ele receberá
e vos anunciará. É meu. Então o Espírito Santo só vai, vai falar, vai conduzir os discípulos porque ele recebeu do Pai e do Filho. Porque ele foi o enviado do Pai e do Filho. O Pai é a fonte originária de tudo, né? É o Criador, né? O que Jesus tem a oferecer ao mundo, o amor ilimitado, pertence ao Pai. Né? O que Jesus vai oferecer ao mundo, o amor ilimitado, pertence ao Pai. Como o Pai, como Ele e o Pai são um. Né? Tudo que é do Pai é também meu, disse Jesus. Logo, o que o Espírito Santo recebe de Jesus, recebe também do Pai. O que o Espírito Santo recebe de Jesus, recebe também do Pai. E Jesus prometeu e cumpriu que mandaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo continuou e continua até hoje, né, com todos aqueles que se abrem à sua ação. Por isso, nós estamos nos aproximando da grande festa, a festa de Pentecostes. E o convite hoje, nesse evangelho, é que a gente abra o coração para acolher o Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos dar força para superar todas as dificuldades próprias da missão. Então, que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, nos conceda essa graça. A graça, né, da abertura para que o Espírito Santo haja em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.